Muito obrigado a você que está com a gente. Nós estamos no gabinete do prefeito de Lindoeste, José Romualdo, o Zezinho. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Zafre. Tudo. O senhor tem passado momentos intensos nesses últimos dias. Temos, Zafre. Não posso negar isso, né, que a gente tem passado momentos difíceis, né, nesse momento da administração, né, já quase finalizando aí o 3º ano, né, mas estamos aí, né, firmes para poder passar por isso também, porque eu acredito que se a gente está passando por isso, estava determinado, e nós vamos, né, continuar trabalhando na administração, né, para cumprir com o nosso objetivo. Quando o senhor foi fazer campanha nas 3 eleições que o senhor participou, o senhor esperava chegar numa situação como essa? Não, Zafre, nós quando candidato, desde a primeira vez, a segunda e a 3ª vez a qual a gente teve êxito na eleição, o sonho de qualquer eu acredito que o sonho de qualquer candidato, de qualquer prefeito, durante o seu mandato ele poder cumprir realmente com aquilo que ele se comprometeu com a comunidade, né? É claro que a gente sabe que é difícil você conseguir cumprir todos os compromissos assumidos, é óbvio, por causa da situação, o país passa por um momento difícil, né? Mas nunca a gente imagina se deparar por uma situação que está passando hoje, né? Porque a mensagem que a gente sempre levou e ainda continua levando é de trabalho, de honestidade e de levar realmente a administração para poder melhorar a vida de cada pessoa da cidade. À noite ou nas madrugadas, quando o senhor perde o sono, eu acredito que tenha sido assim, o senhor já parou para pensar onde foi que eu errei? Zafre, isso na verdade tem acontecido, né? E você, quando passa por uma situação dessa, é óbvio que você perde o sono, a tua situação, a tua família, a tua vida pessoal, o município a qual você está à frente, né? E a gente realmente questiona, né? O que eu poderia ter feito de diferente para não acontecer o que aconteceu, né? Mas infelizmente, né, os fatos, né, que estão hoje sendo publicados, né, aconteceram, né, e a gente está aqui para poder prestar esclarecimento para os órgãos de controle, mas em especial para a população de Lindoeste, né, esclarecer. E justamente hoje eu quero esclarecer também a minha versão. Nesses depoimentos feitos à justiça, em alguns momentos o seu nome aparece como um suposto beneficiário do esquema. O senhor tem coragem de dizer que participou ou que não participou? Não, Zafre, eu não participei, né? É óbvio que existem acusações, a pessoa chega num depoimento, ela pode dizer o que ela acha conveniente falar, mas eu estou com a minha consciência tranquila do que eu fiz até hoje na administração, né? Tanto que no momento oportuno que eu for convidado a falar, eu vou falar também para a Justiça e vou deixar aberto tanto a minha conta bancária, meu telefone, porque eu sempre procurei trabalhar de maneira transparente e a população de Lindoeste sabe, né, conhece, até porque na minha vida pessoal, né, de quando eu assumi a prefeitura até os dias de hoje, eu tenho tranquilidade, né, das minhas coisas, e eu posso dizer que já esclarecer, porque o que eu tenho hoje foi algo que eu trouxe da minha vida particular, da minha família, né, meu patrimônio é o mesmo, né, em vez de aumentar, ele até diminuiu, né, pela situação realmente de você estar trabalhando em favor das pessoas do município, mas quanto a isso eu tenho a tranquilidade. Mas na rua, quando o senhor sai, eu não sei se envenenadas, mas muita gente já lhe chama de ladrão, né? Não, eu particularmente, para mim mesmo, até hoje, nunca ninguém, né? Às vezes nas redes sociais algumas pessoas comentam alguma coisa, mas para mim pessoalmente, onde eu tenho ido, no comércio, nos eventos, a gente tem tido esse respeito, como as pessoas sempre respeitaram a gente. E essas redes sociais lhe incomodam? Zafre, é complicado, né? Porque é a tua vida, é a tua cidade, é a tua administração, né? A tua família, os teus parentes também vendo você passar por toda essa situação, todo mundo fica apreensivo, né? As próprias pessoas na cidade, né, que veem às vezes as coisas sendo ditas, sendo faladas, né? Então realmente chateia um pouco, né? Como é que é o seu relacionamento na família depois de tudo isso? Não, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, né? Graças a Deus, né? E a gente tem mantido esse relacionamento tanto aqui na cidade quanto com meus parentes fora. Todo mundo me conhece, especialmente da minha família. E também vejo que numa investigação é óbvio que eu até
né? A justiça com certeza abre o leque e eu quero realmente que, se futuramente for investigado, abrir todo esse leque para realmente provar, né, que eu nunca fiz nada de irregular e que a minha família também sabe disso, né, e que realmente todos trabalham, né, e eu venho de uma família muito humilde, que ainda é humilde, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos, né, então a gente trabalha muito e quem conhece a minha família e quem conhece nós aqui na cidade sabe quem nós somos e o que a gente faz. O senhor chegou a fazer, logo que, não sei se quando tomou conhecimento de tudo Sim. isso, uma investigação interna. Como é que terminou tudo aquilo? Isso, a partir do momento que eu fiquei sabendo, que eu fui informado pelo nosso setor de contabilidade, de alguns indícios de irregularidades, né, eu determinei naquele mesmo dia, né, uma abertura de uma tomada de conta, uma investigação, né, foi nomeada uma comissão que trabalhou arduamente por em torno de 70 dias, né, foram levantados tudo o que aconteceu, né, naquele período de 2018, cópia de documento, as transferências, tudo o que houve dentro desse processo. Inclusive, hoje a gente ouve, às vezes, algumas coisas na rua, um fala uma coisa, outro fala outra, mas eu tenho aqui, né, essa tomada de conta que tem 379 páginas, quando foi concluída, os depoimentos, os documentos que foram levantados, está tudo aqui. E isso aqui é um documento que está aqui no gabinete, que foi protocolado na Câmara, que foi enviado para o Ministério Público também no GAECO, todo o levantamento que o município fez. Então aqui é documento. E eu quero sempre permanecer naquilo que tem documento. Agora você falar e você dizer e não ter nos documentos, então eu vejo que é um trabalho que foi muito bem feito, que foi com muito cuidado, foi ouvido as pessoas e aqui foi uma conclusão. E essa conclusão ela foi encaminhada depois disso para os órgãos de controle. Esse documento é sigiloso, não? Não, eu não vejo hoje como sigiloso porque é um documento público, né? Sim. A partir do momento que a gente instaurou a comissão, foi publicado o decreto e quando concluiu também foi publicado que o relatório estava concluído, né? O que esse documento concluiu? Então, ele concluiu realmente as responsabilidades, né? De que fez, de que forma fez e para onde fez. Quer dizer, houve um rombo. Houve realmente um desvio financeiro. De quanto? Né? Aparentemente, do que foi levantado, do que está no relatório, em torno de 139 mil a 150. Certo. Né? Isso. E as responsabilidades recaem aonde? As responsabilidades do relatório, ela recai sobre o ex-secretário, né? Que tinha pasta, que era responsável, inclusive as declarações que estão aqui dele mesmo, dizendo que ele que era responsável pelas transferências, né? E o que me entristece um pouco também, às vezes, é a própria imprensa. Claro que quando ela diz que ele tinha plenos poderes, e realmente tinha, porque era secretário, e de qualquer município um secretário tem poderes, em especial o secretário de finanças, né? Porque a partir do momento que você tem um secretário de finanças, ele tem sobre o poder dele as senhas do prefeito, do secretário, né? Porque ele que faz o processo de transferência. Que senhas são essas? As senhas bancárias, né? As senhas de acesso às contas bancárias do município, que dá direito a você poder fazer transferência. Não são as suas senhas particulares? Não, eu tenho as senhas bancárias do município. Do município? Do município, que é com essas senhas que você consegue fazer as transferências. E ele foi ouvido nessa comissão? Ele foi protocolado documento para que ele respondesse e ele respondeu através de documentos que estão dentro dessa... Mas ele teve a oportunidade, ele teve a oportunidade de resposta. Né? E na expressão dele, a gente pode saber o conteúdo? O que ele disse? Ele disse que, né, tudo que ele fez durante ele estava no cargo é de responsabilidade dele. Né? E isso todo mundo sabe que o secretário de Finanças a responsabilidade é dele, né? De transferência, de pagamentos, né? Isso está dentro do relatório e está nas respostas dele também. Mas no GAECO, que é um órgão da Justiça que está investigando Sim. o caso paralelamente a tudo isso, ele teria sido ouvido e teria dito que teria feito isso a pedido do prefeito. Não, eu fiquei sabendo realmente que ele disse isso, mas eu tenho plena convicção e certeza de que eu nunca digitei um pagamento no sistema, eu nunca ordenei para poder fazer esse tipo de pagamento, entendeu? Até porque algumas pessoas que receberam recursos do município são pessoas que não têm nada a ver com um vínculo com o município, que não são prestadores de serviço e acabaram recebendo dinheiro público. Né? Então, eu não sabia, eu não pedi, né? Então, mas no depoimento cada um fala aquilo que lhe convém, né? E eu estou ciente que quanto a isso, é óbvio que se a pessoa fala, ela precisa de provas, né? Então, no decorrer do processo, eu acredito que serão levantados,
né, as provas e aí sim, né, para culpar os culpados. Essa sua inocência está comprovada aqui. No relatório, né, e na investigação vai ser comprovado também, porque o relatório ele é muito técnico, né? Foi levantado documentos com a contabilidade, tem os depoimentos aqui colhidos, né? E é uma tomada de conta técnica, 70 dias, 379 páginas de documentos anexados, né? E foi a conclusão que levou a... Bom, em todo esse processo, há tudo isso que está sendo investigado, mas a contabilidade do município demorou para repassar o balanço contábil de alguns exercícios. Nesse ponto, no Tribunal de Contas do Paraná, o senhor vai levar uma multa por causa disso. Quando a gente assumiu o mandato, Zafari, a gente já assumiu, e isso é notório para todo mundo do município, que o município que sempre teve um problema de atraso na contabilidade, né? E a gente assumiu também, a contabilidade estava atrasada já há quase um ano, e a gente por um período conseguiu regularizar, depois houve novamente atraso, e claro que eu não vou culpar isso de ter acontecido. Esse atraso é por falta de funcionários? Não vejo assim, né? Eu acho que é por tudo essas incompatibilidades que houve, essas situações aqui financeiras atrapalham o andamento da contabilidade, né? Porque ela tem que estar atrás de documento para poder fechar uma conta, para fechar outra, e tudo leva a isso também. Mas assim, a equipe é uma equipe que está trabalhando, que está procurando colocar em dia as contas do município, a parte contábil, né? Mas infelizmente houve o fato, né? E a parte nossa como município foi feito o levantamento, né? Porque eu veria, Zafre, assim, se realmente eu tivesse culpa, eu não ia pedir para levantar nenhuma investigação. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo, eu pedi para levantar todos os fatos, e os fatos estão aqui nesse relatório. Então eu sou a pessoa mais interessada para que esses fatos esclareçam. A sua situação se agravou nessa semana, quando 4 pessoas formularam um pedido na Câmara de Vereadores para que fosse instalada uma comissão, que fosse uma comissão processante pedindo a sua cassação. Sim. O senhor na Câmara tem a seu favor 2 vereadores. Desde quando eu assumi o mandato, né, como a gente ganhou a eleição com um grupo menor de vereadores, a gente nunca teve a situação como maioria na Câmara, né? A gente sempre trabalhou com a minoria. Mas a Câmara, a partir do momento do estilo nosso de trabalho, a Câmara sempre aprovou aquilo que era de benefício para o município, né? Inclusive, ela nunca foi partidária? Não, até hoje eu não tenho visto. De uns dias para cá, com todo esse processo em andamento, a gente percebe realmente que há um movimento político, né, por trás de tudo isso que está acontecendo, até porque eu vejo como um julgamento antecipado, porque até o momento não se tem nada, né, estão se ouvindo, estão feitos todos os levantamentos de prova. Alguém foi lá e falou isso do prefeito, alguém falou aquilo, né, mas apresentou documentos, tem prova. Então, é isso que nos indigna às vezes, né? E eu vejo assim que, né, apareceu realmente algumas pessoas que protocolaram, mas é o papel da Câmara, os vereadores, eu vejo que os vereadores são conscientes. Agora, o que eu não quero, Zafre, como prefeito, é que seja feito, né, o processo, né, como que eu vou falar para você assim, acusação sem ter prova, porque assim, a tomada de conta foi feita. Esse documento está na Câmara. E eu gostaria também que a Câmara divulgasse o que tem nessa tomada de conta. O que tem aqui? O que aconteceu aqui? Porque eles têm essa cópia desse documento, né? Então, publicasse isso, chamasse as pessoas, né? A própria imprensa também, olha, a comissão... Porque é um documento isso daqui. É um documento que saiu da Prefeitura, que foi para a Câmara e que foi para o Ministério Público também, né? As pessoas que fizeram esse documento são pessoas isentas? Isentas, são pessoas da administração, mas são pessoas isentas. A isenção mostra o relatório, o que foi feito. As oportunidades que deu para as pessoas falarem, de resposta, cumprir os prazos, né? Então foi isento. O senhor tem que admitir que a sua cassação está nesse momento dentro da Câmara de Vereadores. Não, isso foi protocolado, pelo que a gente está sabendo, isso vai ser apreciado na próxima sessão, dia 14, né? Mas eu vejo assim que os vereadores, eu estive conversando com algum vereador da base e tal, mas alguns vereadores estão conscientes que eles não podem atropelar o processo, né? Você precisa dar oportunidade para poder concluir as investigações, para poder tomar uma decisão. Mas eu vejo assim que a gente tem vereadores experientes, né, também no município, que eu acredito que vão tomar a decisão certa de, né, aguardar, né, a conclusão das investigações, para daí sim tomar uma posição. Eu queria que o senhor acompanhasse um momento de história
alguns passos que foram dados pela administração pública. O senhor chegou a nomear sua vice-prefeita como secretária de saúde. E num determinado momento ela disse, não dá mais, eu vou embora. Sim. E houve uma espécie de ruptura. Como é que está isso hoje? Zafra, realmente, né, aconteceu. A minha vice-prefeita, logo quando a gente assumiu, ela assumiu um cargo aqui na prefeitura, né, ela foi chefe de gabinete, atendeu aqui todas as vezes, sempre teve a oportunidade de trabalhar, né, a gente combinou isso com o nosso grupo político desde o início, né, ficou por um período aqui, depois a gente teve algumas alterações na área da saúde, né, ela pediu para ir para a área da saúde, a gente nomeou ela como secretária, e a partir do momento que aconteceu esses fatos, ela pediu exoneração do cargo, né, no momento, não tinha outra coisa a fazer, eu aceitar, né, mas eu acho que com certeza foi um pouco precipitado, porque eu acho que quando a gente está numa dificuldade para poder resolver uma situação, a gente tem que nessas horas se unir junto. Agora, quando as coisas estão boas, né, tá tudo certo. Agora, quando aparece um problema que você precisa resolver, aí você pegar e dizer, não, eu não tô aqui, eu vou ficar fora e tal, mas eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que realmente ela se afastou, não sei quais são os interesses, né, também. O senhor não foi procurar saber? Também não. Eu continuei tocando o meu mandato, continuei cuidando do município, atendendo as secretarias, foi nomeada uma nova secretária de saúde, inclusive tem feito um bom trabalho com a equipe, né? E as secretarias estão trabalhando, todas, né? Hoje o senhor está com vice ou sem vice? Não, na documentação, né, tem o vice, mas assim, trabalhando, não. Ela não tem, né, aparecido no setor. Não falou os motivos? Não, também não, eu também não procurei. Vocês eram muito próximos. Sim, sempre. O senhor ia para Curitiba com ela tiracolo? Sim. Andava nas reuniões com ela tiracolo? Sempre fomos. E a comunidade sabe disso. Até hoje a comunidade questiona, né? Eu dou a minha versão, estou no meu lugar. Qual é a sua versão? A minha versão é, eu estou cumprindo com o meu papel de prefeito, estou aqui, quando não viajo, todos os dias aqui no município, dando, né, os meus atendimentos para as pessoas, visitando as obras, indo no interior, e eu tenho acompanhado. Tenho ido na saúde, tenho ido no hospital, a minha parte estou fazendo. Agora a parte dela é com ela e eu acho que ela que deve dar os esclarecimentos. Bom, eu vou lhe dar a condição de 1 minuto para o senhor fazer as conclusões. Quero lhe agradecer muito por nos receber aqui, pela confiança que o senhor tem na nossa equipe, enfim, para esclarecer tudo isso. Eu quero dizer o seguinte, Zafri, para a população de Lindoeste, pode olhar naquela turma, que eu sempre fui grato pela oportunidade que tive, né? Eu disputei 3 eleições, fui eleito na terceira, né, com a quantidade de 54% dos votos, graças a cada um de vocês, de pessoas do município, pessoas que confiaram e continuam confiando, e que vocês realmente confiem em nós, confiem na nossa equipe, no nosso mandato, e dizer que tudo isso que está acontecendo, né, infelizmente, né, a gente já esclareceu, já falei aqui dos fatos, mas hoje, né, o que está acontecendo é um movimento político, né, há interesse de pessoas, e eu não tenho dúvida disso, de às vezes assumir o nosso lugar, né, não democraticamente, né, mas por outras vias de fato, assumir a administração, e eu vejo que não é assim. Né, nós conquistamos o nosso mandato através do voto, o ano que vem tem eleição, novas eleições no Brasil todo, inclusive aqui em Lindoeste, e as pessoas que têm interesse, faça como eu fiz. Coloque o seu nome à disposição da comunidade, dispute uma eleição e honrem a oportunidade de ter o cargo democraticamente. O que eu quero é só isso. Eu não tenho medo de investigação, eu estou consciente, né, de que eu vou prestar esclarecimento para a justiça, né, e assim, quanto ao que está acontecendo, eu volto a reafirmar, há um movimento político, né, especialmente da oposição, toda a população sabe o que a gente já passou desde o início do mandato, as denúncias, toda semana praticamente tendo que responder, mas graças a Deus até hoje nós demos a resposta, a maioria das coisas já foram arquivadas, porque nós sempre privamos e procuramos e trabalhamos por aquilo que é verdadeiro e por aquilo que é correto. E eu quero terminar o meu mandato dessa forma. Então, conte comigo, toda a população, e eu estou aqui realmente para todos aqueles que quiserem, para esclarecer os fatos. O gabinete sempre está aberto e continuará aberto para a gente poder dar todos os esclarecimentos, né, com respeito ao fato que aconteceu, né, e eu só quero o seguinte, que eu também, no momento oportuno, dê oportunidade de resposta, né, seja no Ministério Público, seja no GAECO e também na Câmara de Vereadores. Eu só acho que a gente não pode atropelar as coisas, né, julgar sem ter provas, porque é muito fácil alguém chegar aqui e dizer, olha, você fez isso e você fez aquilo, e a partir dessa fala você tomar posição. Eu acho que tem que
aguardar realmente. E eu estou consciente, né, de que eu estou fazendo aquilo que é correto e eu quero terminar o meu mandato dessa forma. E digo novamente, aqueles que têm interesse de estar nesse local, de ser realmente prefeito ou prefeita de Lindoeste, que disponibilize o seu nome nas urnas e deixe as pessoas escolherem, como foi feito desde todos os mandatos, até nesses 30 anos de município de Lindoeste. E é essa oportunidade que eu quero que as pessoas tenham também. Então, obrigado a todos e obrigado por continuarem confiando em nós, continuarem confiando no nosso mandato e continuarem confiando no nosso trabalho. Um abraço, prefeito. Obrigado, Zé.